Vamos lá? Então, 8 horas. Então, boa noite. Eu me chamo Sandro, eu sou psicólogo e trabalhador da casa também. Hoje eu vou substituir a Cris, né? Boa noite, pessoal da web também, né? Legal. Vamos juntos. Então, o capítulo de hoje do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, os desprovidos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes seja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. E lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhorar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que a dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Vamos continuar ali, que tem muito material bom aqui para a gente hoje. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus?
Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais a crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Bom, vamos fazer a prece para começar? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, estudando os Teus ensinamentos. Ilumina nossas mentes para que possamos entender os ensinamentos na sua essência. Pedimos também atitude e coragem para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pedimos a Deus, a Jesus e a nossa mentora Joana de Ângeles a permissão para começar mais um estudo da nossa casa. Que assim seja. Vamos lá. Psicologia espírita. O tema hoje é Mudando o Foco, parte 2, né? A missão. Daqui já dá para tirar bastante coisa, né? Se é psicologia, qual é o órgão que a psicologia estuda? Legal, né? A mente. Isso aí. Ela estuda um órgão, né? A mente. A mente é um órgão como qualquer outro, só que é invisível, certo? É um órgão invisível, por isso quando ela está doente a gente não pode falar que é doença. Convencionou-se chamar de transtorno ou desordem, distúrbio, exatamente, está certo. Como qualquer outro órgão, a mente absorve alguma coisa e processa essa coisa, né? Sistema digestivo recebe alimento, processa esse alimento. Legal? Respiração recebe o ar, processa o oxigênio. Legal? A mente recebe o quê? Informação através de quê? Sentidos. Primeiro ela recebe. E assim ela também, como outro órgão, ela processa o que recebeu. Através dos pensamentos, isso aí.
Oi? Entendimento está aqui. Cada um tem uma interpretação da realidade, né? Então a gente está falando sobre um órgão que interfere na sua realidade. Tem alguma coisa que fica de fora? Nada, né? Só que a gente tem consciência disso, a gente sabe disso, as pessoas sabem disso. Só que isso interfere na nossa vida o tempo todo. Só que a gente não sabe como funciona. Mas interfere na nossa vida o tempo todo. Então imagina a situação. Você foi contratado para trabalhar numa empresa, aí vão te dar um equipamento. Para você, ó, você vai trabalhar aqui na nossa empresa, o equipamento é esse aqui. Você sabe como funciona? Não. Beleza, pode começar. É assim, não é? Se você não sabe responder como funciona a sua própria mente, a situação é parecida. A vida começou, você ou é omisso ou não em relação à sua própria mente. Se você não sabe como funciona, não tem, é na sorte. E aí, esse trabalhador que a gente está imaginando, né, ou a gente nessa situação, a gente pode pensar que essa pessoa até vai produzir, ela vai produzir, mas vai criar muito problema que não precisava ter. Né? Exatamente, devia ser uma matéria da escola, né? Ó, antes de você aprender... Antes de começar, né, matemática, português, você vai aprender a usar. Porque quando você sabe como funciona, por exemplo, seu aparelho digestivo, você tem controle sobre isso. O que você vai comer, o que você não vai comer, quando eu estou passando mal, o que eu como, né, o que faz mal para mim, né, o que eu não posso, né, o que eu tenho que rejeitar, o que eu preciso, o que parece que me alimenta, mas não alimenta. Olha só, fala um antinutriente. Você come e perde nutrientes. Seria, assim, parece irracional, né? Eu não vou comer isso, né? Açúcar branco refinado, ele é um antinutriente. Ele é um ingrediente, mas não é não tem nutrição, né? Ao contrário, para ser... Tô esperto aqui. Para ser digerido, né, o corpo tira minerais, né, para o meio ficar mais básico. Né? E a gente come o tempo todo. Conhecendo. Imagina a mente, né? Então vamos lá, psicologia espírita. Se é espírita, é porque vai entrar um elemento a mais dentro desse estudo, que é o espírito. Estou no óbvio. Né? Tá certo, mas estou no óbvio. É o espírito, né? O que é o espírito? Aqui, nós, né? Vamos lá, o tema de hoje é o quê? Mudança de foco. Tá pequena a letra? Não, tá legal. Mudança de foco. Você quer mudar para um apartamento melhor, um celular melhor, uma casa, um carro melhor? Então a gente não está falando de uma mudança fácil, ou tá? Uma mudança fácil precisa de atenção nossa? Precisa, né? Porque ela vai alimentar a sua vaidade. Cadê o... Senão eu vou fazer uma bagunça aqui não. Também precisa. E uma mudança de... Toda mudança, né? Precisa de foco. Mudança de foco. Quer dizer que aquilo que você estava mirando não está funcionando. Isso que você está... Nesse lugar onde você está procurando a solução, aí de repente você descobre, não está ali. Ou assim, você vai tentando buscar nesse lugar, aí chega alguém e fala assim, ó, tá errado. Isso aí você tá há vidas procurando aí e não é aí. Né? O evangelho é mais ou menos isso. Mais ou menos não, é totalmente isso, né? Ele fala assim, ó, isso aí onde você está procurando não vai dar em nada.
tá? E o que faz a gente confundir o alvo? Falta de conhecimento da própria mente, né? Um dos motivos, né? Qual é o maior exemplo de mudança de foco que a gente tem na doutrina espírita? Qual, talvez, o melhor livro? Não sei se é o melhor, mas é um dos melhores. O maior exemplo de mudança de... Paulo... O livro é Paulo Estevão, mas quem mudou, né? Saulo, isso. E ele mudou radicalmente, né? Como é que ele era antes? Ele era coisa ruim, ele era um cão. Ele não era só um perseguidor, ele era um torturador, ele era um assassino, ele era, né, ele viajava para procurar uma pessoa. Ele não é... Ele desse nível. Ele mobilizava a política, que ele era influente, para ir atrás dos cristãos, que na sua maioria eram pessoas humildes, né? E aí ele vai atrás de quem? Do Ananias, né? Que era um cristão que converteu a Abigail, que era a mulher que ele amava. E ele assim, eu vou lá pegar esse cara. Só que no meio do caminho Jesus aparece para ele, para tudo. E o que Jesus fala, né? Se fosse hoje, era assim, o que eu te fiz? Né? Mas é isso. O que eu te fiz? Por que você está assim, correndo atrás de mim? E aí ele só tira de Saulo uma coisa, ele só tira a visão, né? Ele poderia tirar um monte de coisa de Saulo. Mas só vou tirar a sua visão para você ver. Legal você falar isso. Ele não via. E aí a gente vai linkar com agora... Obrigado. Vai linkar com o nosso evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí ele fala aqui que não é que está fora do alcance de Paulo. É que ele não vai nem escutar quando você falar para ele. Para Saulo, né? Na época que ele estava fechado. Isso, porque uma das características de quem está fechado numa crença é a prepotência. E é o que ele está falando ali. Né? E aí é engraçado que Saulo, quando se converte, a primeira coisa que... eu vou lá falar, lá no Sinédrio, né, tudo que aconteceu comigo, e aí eles vão... Né, e aí eu vou conseguir argumentar. Ele vai conseguir argumentar? Ele não vai nem conseguir nada, porque ninguém vai ouvir. Né? A prepotência, né? A arrogância, que é o contrário da humildade, como o Evangelho está falando, ela bloqueia o entendimento, né? E qual é o único evento que consegue furar esse bloqueio de uma prepotência, de alguém prepotente? Argumento não tem. Sofrimento, dor. Só a dor atravessa uma pessoa prepotente. Tenta conversar com uma pessoa prepotente. Eu vou te explicar por que está errado. Você não vai ouvir, mas não vai mesmo, né? E aí vamos tentar linkar tudo. Vamos tentar linkar tudo. Mudança de foco. Aí, quer dizer, Saulo muda, né? E segue. O que isso tem a ver com mente, né? Psicologia? O que ela interfere nisso, na experiência de Saulo? Vamos seguir. Oi? A mente dele era fechada, isolado. É um mundo à parte, né? Isolado. Eu vou botar aqui, ó, isolado. Ele não conseguia ver. Ele não conseguia ver, nem escutar, e nem ter contato com
com o divino, ele está fechado. E, na verdade, quem tem a opinião igual a sua, você não tem um contato, né? A pessoa só ratificou aquilo que você estava pensando o tempo todo. Vamos lá, então a mente, vamos voltar aqui para a mente, aí linkar com Paulo, linkar com a humildade lá que o Evangelho está falando. Quando a mente trabalha com os sentidos, ela trabalha de uma maneira. Quando ela trabalha com os pensamentos, ela trabalha de outra. Tá? São duas maneiras. Você pode, qualquer vivência na sua vida, você pode vivê-las de duas formas diferentes. Você pode voltar a sua atenção para os seus sentidos ou para os seus pensamentos. Se você fizer uma refeição voltada para os seus pensamentos, você não vai sentir o sabor da comida, porque os sentidos estão aqui, paladar, né? Se você fechar a porta de casa, pensando em qualquer outra coisa, você não sabe se fechou ou não. Você vai ter que voltar. E vai botar a culpa na memória. A memória, coitada, não tem nada a ver com ela. A memória está boa, ela estava esperando. Ela estava esperando você viver alguma coisa, mas você não estava vivendo aquilo. Exatamente, mergulhado aqui nos pensamentos. Então você está isolado, longe. Então a gente está aqui. Sentidos. Quais são os sentidos? É tudo aquilo que te coloca em contato com algo que está acontecendo agora com você. Quais são os sentidos? Vamos lá. 5 vocês têm que acertar. Olfato. Isso. Tato, paladar, olfato, audição, visão. Olfato. Você sente fome? É agora? Sim? Então fome é um sentido. Está com frio ou com calor? É um sentido. Tudo que acontece agora com você é um sentido. Dor é um sentido? Dor é um sentido. Oi? Então, são tudo sensações, através dos sentidos. O sabor também é uma sensação, de doce, de salgado, de azedo. Tudo isso são sentidos, que são sensações. Tá? O equilíbrio é um sentido? Sim, é um sentido. Eu me equilibro agora. O nome certo é vestibular. O nome certo de dor é nociocepção. Do movimento do corpo é propriocepção. Tem um monte de nome esquisito. A gente não precisa saber os nomes. A gente precisa entender o seguinte: o que eu sinto que está acontecendo comigo agora é um sentido. Se eu estou com sono, é um sentido. Se eu estou com sede, é um sentido. Tá? Beleza? Não tem diferença entre você sentir, perceber que está com sede, com sono, ou sentir um cheiro, tá? É igual, mesma coisa. É a mente voltada para os sentidos, captando a realidade para você. Ela está entrando em contato com a realidade, aí ela joga toda a sua experiência para a memória e aí você interpreta essa memória. Adoro cheiro de baunilha, lembra... Aí já é pensamento. Então, como qualquer outro órgão, a mente absorve a realidade e processa essa realidade e te alimenta de informação. É igual ao estômago. Aliás, tem linhas que chamam o estômago de subcérebro abdominal, né? Mas aí linhas espiritualistas, né? Beleza, então a gente está falando sobre sentidos, então todos... Bom, e os pensamentos, quais são? Vários, né, também, cálculo, a linguagem, sim. Eles entram aqui, ó, você sente agora? Sim, você sente no presente o sentimento. Então ele entra aqui, ó. Todo sentimento nasce de um pensamento. O sentido é anterior. Sentido é físico.
corpo faz para você. Sentido não é uma ação, pensamento é. Para pensar você gasta energia. Depende, se o seu pensamento é de medo, o que você está pensando é um pensamento, mas o que você está sentindo já é o resultado de uma química que o corpo lançou no seu corpo, ela está correndo na hora. É o sentido, é um sentimento, né? Ele está correndo, a química do medo está correndo, as suas glândulas suprarrenais estão produzindo hormônios e fazendo você sentir o calafrio. O calafrio é o que você está chamando de medo. Agora, ele tá na sua pele, né? O nome já, né? Sentimentos. Oi? Sim, o corpo te dá o resultado do teu pensamento na hora. Eu estou com um pensamento bom. Você vai sentir alguma coisa. Não é só a imagem mental, né? Vamos lá. As emoções, elas estão gravadas na memória do corpo também, né? Quais são as emoções? Meia dúzia de emoções. Sentimentos tem um mundo de sentimentos. Mas emoções são... Isso. Medo, nojo. E aí elas estão gravadas, aí é mais um instinto, é uma memória, só que tem um pensamento por trás dessas emoções, porque você olha e identifica alguma coisa para você sentir medo, você identificou, né? O seu pensamento, ele leu e tá interpretando a realidade para você, tá? Mas aí é uma memória tão gravada que a gente pode ter até uma reação de um bebê reagindo, por exemplo, a um lugar alto. Legal? Mas vamos voltar para o mundo psi. Vamos ver como isso atua no nosso dia a dia, na realidade nossa. Fala. Você pensa o tempo todo? Não. Pula de paraquedas. Toma um susto. Tem que ter. De onde vai vir um sentimento? Tem que ter um pensamento antes. Tá? Tem que ter. A química o corpo vai liberar uma química dentro do seu corpo. Se não tiver você pode estar hipersensibilizada por algum pensamento, que aí um estímulo pequeno te dá uma grande reação. E aí, às vezes, você nem percebe esse estímulo. Às vezes, estourar um transtorno, né? Qual é o transtorno da ansiedade que tem essa característica? Quando você tem um estímulo pequeno e a reação é enorme. O pânico, né? Sim, é uma reação desproporcional à ameaça. Né? Na verdade, todos, né? Por isso que o nome já é transtorno, né? Já uma diferença de medida. Então, vamos lá. A gente está falando sobre o espírito, a gente sempre soube pensar? Não. Um dia, Deus chegou e falou assim, eu vou dar essa habilidade para vocês vão aprender a pensar. Quando é que foi isso? O ser humano, ele não sabia pensar, há 200 mil anos ele não sabia pensar. Era um grupo de animais lá no sul da África. Tá? Era como qualquer outro animal, uma vida ingênua. Até que alguém descobre a habilidade de pensar. E chega assim, descobri um negócio bacana. Tá vendo essa pedra aqui, Mexe ela. Tá, a pessoa mexeu. Agora fecha os olhos e mexe essa pedra na sua memória. Aí a pessoa, não posso. Eu não sei fazer isso. Como qualquer outro animal, eu não posso mexer os conteúdos da minha memória.
Aí algum ser humano fala assim, não, pode sim, quer ver? Aí ensinou a todos os outros, a gente, caramba, eu consigo manipular os conteúdos da minha memória. Aí nasceu o pensamento, até aí a gente não sabia pensar. Hoje a gente se pergunta, como é que eu faço para parar de pensar? Nessa época a pergunta era, vem cá, como é que eu faço para pensar, hein? Isso aí é bacana. Pô, porque isso aí, aprender a pensar, me dá controle sobre as coisas. Me dá conhecimento, me dá inteligência. A análise crítica, a análise, a síntese, o pensamento lógico, analógico, comparação, linguagem, cálculo, tudo isso nasce dessa habilidade de pensar. Pensa agora num leão com asas. Aí. Pensa no leão com asas. Um animal não pode fazer isso. Um animal tem memória? Tem memória, né? Claro que tem. Só que ele não tem habilidade de abandonar o presente lá na memória e manipular os conteúdos. O ser humano é o único que tem. E quando a gente descobre essa habilidade, aí é que o Homo sapiens vira a espécie dominante, né? Aliás, nessa época, antes da gente aprender a pensar, existiam outras espécies de homens que poderiam estar dominando a Terra hoje. Homem de Neandertal, homem alberguense, homem florense. Só que o Homo sapiens vai lá na frente e descobre primeiro. Para a ciência, é a maior descoberta da humanidade é a habilidade de imaginar, que é manipular os conteúdos da sua memória. Por isso que você pode pensar no leão com asas. Você vai lá na sua memória, pega um leão que você viu um dia, pega asas e junta os dois. Tá? Daí nasce toda a sua habilidade de pensar. Criativo, a gente daqui a pouco pode falar nele, porque a criatividade ela não nasce do pensamento. Você desenvolve uma ideia através do pensamento, mas você não consegue ter uma ideia criativa através do pensamento, porque o pensamento ele só vai trabalhar com o que você tem dentro da memória. Então você não vai conseguir criar nada novo. Se é memória, qual é o tempo que o pensamento trabalha? E os sentidos? Presente. Todo pensamento oriental, psicologia oriental, vai se basear nesse tempo aqui. Tudo aqui. Tá? Isso não é tempo cronológico, é tempo mental. Toda vez que eu trabalho com algo que está, que nós, né, trabalhamos com algo que está na nossa frente, a gente está trabalhando com alguma coisa presente, através dos sentidos. E toda vez que a gente pensa qualquer tipo de pensamento, a gente está trabalhando com informação que está dentro da sua memória passado. Sim. Todos os conteúdos que você tem para manipular estão na sua memória. Se não estiver na sua memória, você tem que pegar e colocar dentro da memória. Aí não tinha, mas agora tem. Né? Cuidado que isso não é tempo cronológico. Tudo que é informação é passado. Tá? Tempo cronológico é o da agenda, do calendário, é um tempo para você se organizar, é um tempo didático. Tempo mental é diferente. Tudo que eu trabalho, que eu manipulo através dos sentidos, está no presente. E tudo que eu trabalho com a minha memória, passado. O pensamento ele só consegue trabalhar com memória. A criatividade foi algo novo que você teve acesso, mas para trabalhar com isso você jogou para a sua memória. Para manipular, para você ter controle sobre algo, você vai ter que usar pensamento, não tem jeito. A lógica é um pensamento. E a analogia também é um pensamento. É. Sim, você tem que usar a sua memória. Como é que você vai comparar uma coisa que não está na sua memória? Mesmo que esteja na sua frente. Mesmo que fosse a cura do câncer, a cura da AIDS. O cientista vai lá, descobriu a cura da AIDS. Mas ele precisa fazer uma analogia com alguma coisa que existe na memória dele.
ele fazer essa analogia, ele vai ter que jogar tudo para a memória dele, para comparar uma coisa para outra. Tá? Esse bolo que eu estou comendo agora é melhor do que o bolo que eu comi ontem. Onde está o sabor do bolo de ontem e do sabor que eu acabei de sentir? Na memória, porque eu tive a experiência há 1 segundo atrás, mas eu já joguei para mim, já virou memória, virou passado. Isso. Tudo acontece no presente. Você não vai se deslocar daqui desse tempo para fazer alguma coisa em outro tempo. Você não tem como fazer isso, porque você existe, a única... E aí, ótima a sua pergunta, porque a gente vai linkar com isso aqui. Aonde o Espírito existe? Em que tempo? A gente está onde? Um de frente para o outro. Então, vou chamar isso de Espírito. Aqui, ó. Espírito. O que se opõe ao controle é o contato, tá? Ou você tem contato ou você tem controle. Você tem que escolher. O quanto de cada um você vai escolher. Se você quiser controlar demais, sim. Quanto mais sentidos você colocar na sua vivência, menos pensamento vai ter. Como é que se medita? Meditação. Não é não pensando. É voltando a sua atenção para os sentidos. E aí o que acontece com o pensamento? É um efeito que você não queria. Quer dizer, até queria, mas não foi o seu alvo. Agora eu vou parar de pensar. É um estado que eu entro de consciência espiritual que faz. Cuidado com esses termos. Assim, esses termos ficam um passo da gente mistificar a coisa. Vamos, assim, falar mais... Botar mais o pé no chão, isso. Espírito. Quanto mais pensamento eu coloco, menos os meus sentidos estão vivos. O exemplo da porta. Se eu trancar a porta, vai lá, tranca a porta pensando demais, você não tem tato, não tem visão, não está escutando, você não está ali. Porque é uma ausência, isolado, ausência. Presença e ausência, para nós aqui nesse assunto, não é se a pessoa está aqui ou se ela não está aqui, né? Isso aí não é relevante para a gente. O que é relevante para a gente é o quanto ela está mergulhada nos seus próprios pensamentos. Porque isso causa um isolamento e causa um sofrimento também. Tá? A ausência, e aqui a presença. Aliás, tem gente que fala, né? Eu sou essa presença e tal. Aliás, na Bíblia, né, Deus fala que qual é o seu nome? Eu sou. Ele não completa. Por que ele não completa? Aí aqui tem um pulo do gato. Vamos lá. Aí o homem descobriu o pensamento. Dali nasceu o mundo, né, mental. Agora sim, esse que a gente conhece. Um mundo cheio de pensamentos, de uma falação, né, na nossa cabeça. Aí nasce a linguagem, beleza? O pensamento nasceu há 200 mil anos. 200 mil anos. Aí nasce a linguagem. Por que nasce a linguagem? Porque você começa a criar um monte de coisa. Você está pensando agora, então você vai começar a criar coisas novas. Você começa a pensar o seguinte: bom, se o urso não sente frio, eu vou pegar a pele do urso e vou botar nas minhas costas. Pronto, já inventou o casaco. Isso. E aí eu ainda pego a garra do urso, amarro num galho, e aí já inventou a lança, já inventou a flecha, inventou o casaco. Aí eles começaram a botar água dentro do estômago dos bichos, fechar, enterrar, porque era deserto, né? Aí eles conseguiram fazer as grandes... Aí é que vai surgir as migrações, né? Porque eles vão conseguir salgar a carne, guardar a água, na verdade, nossos ancestrais, né? Eles vão se tornar mais letais, né? Mais preparados, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é levar à extinção as outras espécies de homens, ou quase extinção. Mas aí, à medida que vai aparecendo um monte de coisa agora, que agora não é só pedra e graveto, agora tem casaco, lança, enfim, pensamentos abstratos, conceitos abstratos, né? Quando você fala assim que algo é belo... Eu nem falei ainda o que é belo, mas você já sabe o que significa. Conceito
né, abstrato. Isso era impossível antes disso aqui. Não tem como. Eu vou contar uma piada. O elefante falou. Impossível, não tem como imaginar um elefante falando. Para nós é fácil, tá? Só que aí, vai nascer a linguagem. E aí um dia alguém vai fazer a pergunta que vai mudar a história da humanidade. Pela primeira vez alguém pergunta para o outro assim, quem é você? Adivinhou, né, a pergunta, né? Quem é você? E aí a primeira pessoa que respondeu essa pergunta, ela falou assim, como assim, né? Quem sou eu? O que você faria? Hein? Eu sou a pessoa que mora lá naquela caverna, eu sou aquele que caçou o mamute, eu sou o irmão do chefe da aldeia, O que essa pessoa está fazendo? Referências pessoais, que ela está chamando de eu. Referências pessoais. Isso aqui está no presente? Não, né? Ela usou os sentidos, ela usou o pensamento, ela usou o passado, criou uma imagem para ela, né? É o que a gente faz hoje, né? Quando alguém pergunta quem é você, eu não vou falar que eu sou essa presença, né? Principalmente na frente do médico, né? Vai lá, né? Senta lá na frente do Ismael e fala, eu sou essa presença, né? Vai pegar a caneta interna, né? Mas legal, aí essa pessoa que está falando assim, não, eu sou, ele está criando um eu, mas que não é eu espírito. É o quê? É ego, né? O ego é o quê? É o eu, que é você, só que feito de informação, de passado. Passado. É o quê? E às vezes a sua voz também, né? Às vezes a sua voz também. Agora, nem todo mundo vai concordar com esse grupo de referências que você escolheu para você, né? Vai falar, você assim? Então, aí agora a gente virou uma sociedade. Deus criou a gente e a gente criou uma outra coisa, uma outra parte. O ego é bom? O ego é bom. Se a imaginação, que é essa habilidade, é considerada pela ciência a maior descoberta da humanidade, o ego é o nosso melhor produto dela, a melhor coisa que a gente fez. Porque a nossa realidade do lado de fora, ela não é construída na relação entre você e a realidade. A maneira como eu lido com o mundo lá fora, eu construo a minha vida. Isso é um engano. É um engano. Oi? Aham. A maneira como você lida com a sua própria mente define a sua realidade. E esse era o argumento, é o argumento de todo o pensamento oriental. O que Krishna falava? O que Buda falava? Krishna falava assim, para aquele que conquistou a sua mente, a mente é o melhor dos amigos. Mas quem fracassou nesse empreendimento, a sua mente continua sendo seu maior inimigo. Isso está lá no Bhagavad Gita. A gente pode falar sobre Krishna e Buda como precursores de Jesus, né? Está lá no livro A Caminho da Luz. Buda falava o quê? Buda está mais perto da gente do que de Krishna, tá? No tempo. Ele é mais próximo da gente do que de Krishna. Buda falava assim, a mente é em tudo elemento primordial. Tudo do mental provém, tudo pelo mental se faz. Tá? Então os dois estão apontando para quê? Para a relação entre você e a sua mente. E aí eles falam assim, cuidado, porque sua vida é definida aí nessa relação. Se você pular essa parte e ignorar essa parte, você vai estar igual aquele funcionário que não sabe mexer no equipamento e está lá tentando produzir, fazendo algumas coisas boas, mas também criando um monte de problema para você, que não precisava existir. Tá? Tudo isso por quê?
o excesso de pensamentos, ele distorce a sua percepção, a sua visão. Você acha que é, você jura que é. A gente não falou do prepotente? Desequilibra, total. Tá? Então, tá falando? Espírito. Não acabo de escrever, né? Espírito, tá certo. Então, Buda estava perguntando para a relação entre nós e a nossa mente. Eu estou falando isso por quê? Porque eu falei que a nossa realidade não é definida na nossa relação entre nós e a vida. Isso é um engano. Tem algo no meio definindo isso, que é a relação entre o homem e a própria mente. E aí eu estou falando que ego é uma coisa boa, porque ele pertence à função controle da sua mente, ele tem a função de te organizar por dentro. É por isso que quando o ego surge, o homem consegue se organizar numa vida social. Antes disso não tem como, porque o homem é desorganizado por dentro. E as suas referências pessoais são as informações que possibilitam você saber que você é você e o outro é o outro. Não basta essa distância espacial. Tanto é que as crianças que não têm o ego formado, elas não sabem onde acabam elas, onde começam os pais. Porque não é a distância. É o ego, são as suas referências. Você saber que você se veste assim, fala assim, tem as opiniões assim, tudo que você se identifica. Legal? Aí quando o ego nasce, eu vou chutar, tá? A linguagem nasce 100 mil anos e o ego 30 mil, chutei. Por que eu chutei 30 mil? Porque logo depois começa a vida em sociedade. Então deve ter sido um pouco antes, porque é uma condição, né? Pré-condição. E aí o espírito nós nascemos e constituímos um novo ego. Né? Você começa a se identificar com um monte de coisa nova. E aí você se identificar tanto que o ego que era bom vira egocêntrico, né? Aí isso é uma doença. Primeira coisa que você vai sentir como sintoma é um fluxo incessante de pensamentos, porque você está supervalorizando toda aquela coluna de lá. Está supervalorizando aquela coluna e desprezando essa. O eu está aqui, ou o espírito. Ou você, espírito. Tá? E não adianta falar assim, o meu eu. Não, a gente está falando sobre o presente. Nós. Tá, mas se você for só essa coluna daqui também, o que acontece? Você é uma pessoa muito distintiva, você é muito ansioso, muito... Mas por que seria só essa coluna? Supervalorizar Isso. Isso aqui é uma gangorra ou uma balança. Eu não estou dizendo que é para viver isso. Porque senão a gente vai viver em contemplação. E aí você não vai o quê? Produzir. Você precisa produzir. Produção. Só que você produz através do pensamento. Cada situação você vai precisar decidir o quanto de cada um você vai colocar. Não adianta dizer quanto de cada um agora, porque se você for num restaurante comer sozinha, eu te aconselho a se voltar totalmente para o sabor da comida, para você ter uma boa experiência ali, saboreando a comida que você foi. Sim, mas também pensar, né? Porque se, por exemplo, a comida tiver um inseto, eu tô vendo. Pronto, aí apareceu um inseto, a situação mudou. Agora você vai sair daqui e vai sair para cá, exatamente. Vamos, uma coisa mais comum de acontecer. Você acabou de comer e chegou a conta. Você tem que pagar. Você vai sair daqui, sair do seu estado contemplativo e vir para cá, porque eu preciso fazer um cálculo agora. Então, quanto de cada um eu coloco? Eu não sei, depende. Agora, você só vai poder escolher se você tiver consciência. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá? Psicologia, a gente está falando sobre psicologia espírita. Então, é como a sua mente interfere nas suas experiências. Tá? Isso interfere em relacionamento? Total, né? Um sentido que a gente não falou é a empatia. É um sentido, é um sentimento. Não é um sentimento, é a habilidade que você tem de sentir o que o outro está sentindo, de se importar
Não, não. É um sentido. É um sentido. É sentir o que o outro está sentindo. É você conseguir estar conectado com o outro, em união com o outro. Quanto de atenção a gente dá para uma pessoa que está falando com a gente? 100%? Isso, depende, sem dúvida, da importância que a gente dá a ela. Isso. Sentidos, né? Então eu falei empatia. Empatia. Tá na hora não, né? Empatia. É mais um sentido. Sentir o que o outro sente. Para você ter uma ideia do quanto, né, você tem de empatia, existe um termômetro que a gente gosta de brincar, né? É uma brincadeira, mas que funciona, de você saber o quanto você respeita as pausas de uma pessoa que está falando com você. Se você aproveita a pausa de uma pessoa para interrompê-la, quer dizer que a sua empatia não está muito legal, porque assim, o mais importante do que ela completar o que ela quer dizer, sou eu falar o que eu quero falar. Pois é, tá ouvindo, mas não tá, né? Se eu, por exemplo, eu estou conversando com a pessoa, aí eu quero falar uma coisa. Se eu falar aquela coisa naquele momento, eu esqueço daquilo, porque aí eu não prestando atenção no que ela está falando, né? Eu nunca mais lembro do que eu ia falar. Do que você ia falar? Sei lá, vai pra memória, vai pra aquele banco de memória. Então você vai precisar escolher o que é mais importante. Você falar o que você quer ou escutar o que a pessoa está falando para você? Aí depende da situação. Tem situações que de repente é mais importante que você tenha a falar. O mais importante não é o quanto, não é seguir uma quantidade, é você ter consciência em cada momento do que eu devo fazer. Se não tiver muita importância, eu não falo, mas como uma coisa que você na conversa, que possa enriquecer ou que possa esclarecer alguma coisa, aí eu quero. Uhum. Eu tenho um É. E aí, como é que as pessoas fazem para se defender dessa luta pela fala, né? Elas ocupam as pausas com algum som, né? Aí continua a falar, não pode respirar. Se respirar, o outro entra, começou a falar, já era. Perdeu o teu... Não é assim? Aí vira uma guerra de atenção, né? E aí, qual é o... É tenso. E... Às vezes, é uma boa opção deixar o outro falar até o fim. Tá? Principalmente se for uma pessoa que está com algum problema, sofrendo e está falando para você, deixa ela falar até o fim. Se ela fizer uma pausa, respeita a pausa dela. Tem um pensador chamado Krishnamurti. Krishnamurti, ele dizia o seguinte, ele falava assim, essa morte momentânea para o outro, quando você doa 100% da sua atenção ao outro, é a maior forma de generosidade e de amor que alguma pessoa pode fazer. Se machucar? Como assim? Uhum. Se eu não questionar aquilo, eu não lembro. Então, eu estou dando meu espaço para o outro. Sim. Estou me machucando, certo grau, porque eu não estou me expressando, entendeu? Entendi. Cada caso é um caso. Se você pegar um caso concreto, é diferente de falar em tese, né? A gente sempre tem um caso concreto, que pode ser uma exceção, que não se encaixa na regra, né? Então, pode existir em algum momento. E outra coisa também, se depois que a pessoa falar, você vai concordar ou discordar, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Você pode ouvir a pessoa até o final, desculpa, te interrompi, né? A gente pode ouvir a pessoa até o final
E no final falar, olha, eu te escutei até o fim, não concordo com nada disso que você falou. A pessoa vai se sentir acolhida. Ela não vai... Isso. A expressão mesmo que seja diferente da Isso. Agora interrompe para concordar. Dá uma sensação de, pô, não, deixa eu acabar de falar, pô. Não é? Ah. Aham. O observador, aí interpretar Krishnamurti é muito pessoal, tá? Para mim, o observador é sinônimo de espírito. Quando ele fala o observador, tá? E aí ele fala o seguinte, essa morte momentânea, né, que a gente é a única possível, essa morte momentânea para o outro, essa doação da sua presença para o outro, né? É uma morte momentânea, e aí ele completa dizendo assim, ó, só vale a pena viver se você sabe morrer para o outro. Porque se você não consegue fazer isso, você está mergulhado aqui nesse mundo de construções mentais. Quem é que falava nisso também? Vamos terminar, tá? Faltam 2 minutos. Quem é que falava nisso também? O Buda, ele explicava isso. Dá para ver aqui, todo mundo? Dá? O Buda, ele explicava isso assim, ó. Vocês estão tão mergulhados nisso aqui, que vocês não vivem a realidade. Não é à toa que a tradução para Buda é aquele que acordou, aquele que despertou. Então ele chamava a gente, ele dizia que a gente vivia um sonho acordado, de tanto que a gente produzia pensamentos e ego, tá? E aí ele falava assim, vocês pensam tanto, e ele chamava o pensamento de construções mentais. E aí ele falava assim, ó, vocês pensam tanto que vocês vivem um mundo subjetivo, uma invenção, uma realidade inventada na cabeça de vocês e sofrem por problemas completamente irreais. Inventados, isso. E aí ele falava assim, ó, é como se você estivesse olhando a superfície de um lago e você torna essa superfície mas tão encrespada, e ele chamava isso de, falava assim, vocês sopram, tá? É vento. Vocês sopram a superfície do lago e ele fica todo encrespado. E aí vocês acham que a realidade é essa distorcida. Mas não é, vocês é que estão distorcendo a realidade através da sua mente. Sopro, vento, em sânscrito é vana. Vana. E aí ele falava assim, olha, vocês precisam acalmar suas mentes, tá? E parar de soprar a superfície desse lago para ele ficar liso e vocês terem uma visão correta do que é a vida, a realidade, e uma visão correta de vocês mesmos, que é o mais importante. E aí ele queria levar a gente para uma situação de não vento. E não, em sânscrito, é nir. Tá? Estado de nirvana, um estado de não sopro, de não vento. Para de distorcer a realidade. Esse era o argumento de Buda. Por isso é que ele queria levar a gente para cá. Então a gente está assim, está na hora, né? 9. Alguma pergunta, observação? Tudo bem? Então, olha só, a gente está estudando a psicologia espírita, fazendo uma volta, né? Rapidinho. Então a gente precisa entender como a mente funciona. Como qualquer outro órgão, ela absorve alguma coisa e processa essa coisa. A mente é um órgão invisível, que absorve a realidade através dos sentidos, todos os sentidos que a gente falou, tudo que acontece no presente, ela está absorvendo, e ela está processando essa realidade o tempo todo, tá? Através disso aqui.
Uma das coisas que a nossa mente faz, além dessa função de contato, é essa função de controle, tá? Que é através dos pensamentos. Pensar é controlar. Você nomeia, etiqueta as coisas, compara, tá? Uma das coisas que ela te permite administrar, controlar, é você mesmo, através do ego. Se você não souber usar, você vai supervalorizar isso aqui e desprezar isso aqui. Se você for omisso, o corpo, por uma questão de instinto, para te preservar, ele vai te jogar tudo para o pensamento. Porque ele não vai te deixar em estado contemplativo diante de uma ameaça. Se você for omisso, você está no mundo omisso em relação à sua mente. Eu não estou escolhendo. Então, assim, se você está omisso, você não está escolhendo, o próprio instinto ele vai te jogar num estado em que você se proteja. Você vai nomear tudo, categorizar, vai pensar o tempo todo. E se você está pensando o tempo todo, você já está a um passo da ansiedade. A humanidade, ela deveria ser diagnosticada pré-ansiosa ou ansiosa, e nós estamos vivendo uma tsunami de ansiedade e depressão. E depressão por quê? Porque além do fluxo incessante de pensamentos, você está isolado, sozinho. A sensação de estar sozinho, tá? E aí, por isso que o método antigo, que quer resolver esse problema de isolamento, ele quer te trazer para um estado de união. Unido a quê? Unido a tudo, aos sabores, às paisagens, às pessoas, porque você está distante de tudo isso. E como é que é a união em sânscrito? Mais fácil. Yoga. Yoga. Tá? O método que conduz você a um estado de pertencimento. Tá? Quando você faz isso aqui, cadê? Quando você equilibra isso aqui, o eu, ele começa a se expressar. Na verdade, você começa a se expressar. Quem se liberta do ego é você mesmo. Tá? E aí aparece um efeito que são o aparecimento das virtudes humanas em quem faz isso. Por isso que não dá para você tomar posse da sua mente para ser uma pessoa má. Você não consegue, porque o ego está perdendo a força. Você precisa ser egocêntrico para ser mal. E aí as virtudes nascem. Nascem por quê? Porque aí tem várias explicações, ou todas elas juntas. Mas a mais própria para a gente agora é entender que quem fez o ego foi a gente, mas quem fez o eu foi Deus. E quando ele te fez, as qualidades dele foram todas para você. Então as virtudes não são comportamentos que você precisa aprender. É algo que te constitui, é você. Você só precisa deixar que isso se expresse. Mas tem uns termos que estão um passo da mistificação, mas está certo. Não é eliminar o que eu não sou. Eu não posso atacar o meu ego, senão eu vou causar um problema para mim. E nós não estamos contra isso, nós estamos a favor disso, é diferente. Não tenta ir contra o pensamento, que você vai ativar a função controle, vai pensar mais ainda, se você tentar não pensar. Mas se você deixa o pensamento como está e volta a sua atenção para os sentidos, aí o pensamento ele começa a ceder. Isso. 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 Então, assim, para encerrar, né? O método... Cadê? Tá aqui. Virtudes são só boas. Compaixão, pensa... Não esquece não pensar. A gente não tem esse objetivo. Mas se você voltar a sua atenção para o sabor da comida que você está comendo, seu pensamento ele vai... E às vezes para mesmo, várias vezes para. Depois volta, tudo bem, a gente não está brigando contra o pensamento, não é isso. Qual é o... Isso. O que a gente tem que fazer?
Ó, são 2 pilares. Prática da presença e prática das virtudes. São 2 pilares. Virtudes por quê? Porque a sua presença é feita disso. Então é uma prática só, parece que são 2 pilares, mas não é a mesma coisa. E o Evangelho é o quê? O Evangelho é convite à prática das virtudes. Pensamento positivo, coragem, compaixão, generosidade, caridade, fé, temperança, respeito. Tudo isso são as virtudes. Tá? E esse pilar, ele é considerado mais importante por Krishna, por Buda, por Jesus, porque é prática das virtudes. Tá? E presença. É só você voltar a sua atenção para os seus sentidos, mais nada, é simples assim. É simples, mas não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. É a meditação, só que quando a gente fala em meditação, parece que é sentar e ficar olhando para a parede. Oi? Quando alguém está falando com você e você presta atenção nela, você está meditando. Você está sentindo o sabor da comida, você está presente. É isso. É porque essa palavra, meditação, ela ganhou um monte de significado. E até o oposto, né? Medite sobre um assunto. Pessoal, está na hora. Alguma pergunta, alguma observação? E a meditação está entendendo aí como reflexão. Refletir. Estar olhando como você um todo. Eu aconselho a trocar esse nome meditação por prática da presença. Como você vai fazer isso? Tem muitos meios. Porque se você falar meditação, tem um monte de significado e tem significado oposto. Né? Você pode entrar num mosteiro budista e ter um monte de monge correndo. Uma fila de monges correndo. Eles estão meditando. Eles não estão fazendo exercício físico. O yoga, uma aula de yoga como nós temos hoje, né? Porque aquelas posições, né, elas surgiram agora, 1000 depois de Cristo. O yoga tem 5.000 anos. Então o yoga existiu quase 4.000 anos sem aquelas posturas. O yoga, né, se baseia nisso aqui, presença e virtudes. Aí alguém teve a brilhante ideia de colocar as posturas, né? Eu acho que foi uma ótima ideia, né? É meditação em movimento, tá? Vamos lá? Estamos na hora. Pode? Vou apagar depois, né? Vamos fazer a prece. Tudo bem? Algum comentário? Vamos lá? Adorei. Que bom. Obrigado. Mudança de foco. É isso aí. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, estudando, entrando em contato cada vez mais com informações relevantes para aplicarmos no nosso dia a dia. Ilumina nossas mentes para o bom entendimento, nos dá coragem e atitude para no nosso dia a dia colocarmos em prática, sempre voltando a atenção para nós mesmos, para a reforma íntima, pessoal, antes de tudo. Abençoa a nossa volta para os nossos lares, abençoa nossos lares. E agradecemos por mais uma oportunidade, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Adorei, Sandra.